Juízes 11. Jefté. Ora, Jefté, o gileadita, era um homem poderoso e valente, e ele era filho de uma prostituta, e Gileade gerou Jefté. E a mulher de Gileade deu-lhe à luz filhos. Os filhos da sua mulher cresceram, e eles expulsaram Jefté, e lhe disseram: Tu não herdarás a casa do nosso pai, pois tu és filho de uma mulher estranha. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E ali estavam reunidos com Jefté homens vãos, e eles saíram com ele. E sucedeu que, com o passar do tempo, os filhos de Amon perpetraram guerra contra Israel. E assim foi que, quando os filhos de Amon perpetraram guerra contra Israel, os anciãos de Gileade foram retirar Jefté da terra de Tobi. E eles disseram a Jefté: Vem e sê o nosso capitão para que possamos lutar contra os filhos de Amon. E Jefté disse aos anciãos de Gileade: Não me odiastes e não me expulsastes da casa do meu pai? E por que agora vindes até mim, agora quando estais em aflição? E os anciãos de Gileade disseram a Jefté: Por isso voltamo-nos para ti agora, para que possas ir conosco e lutar contra os filhos de Amon, e ser o nosso cabeça sobre todos os habitantes de Gileade. E Jefté disse aos anciãos de Gileade: Se vós me trouxerdes de volta para casa para lutar contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregar diante de mim, serei eu o vosso cabeça? E os anciãos de Gileade disseram a Jefté: O Senhor seja testemunha entre nós, se não procedermos de acordo com as tuas palavras. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo fez dele o cabeça e capitão sobre eles, e Jefté declarou todas as suas palavras diante do Senhor em Mispá. E Jefté enviou mensageiros até o rei dos filhos de Amon, dizendo: O que tens tu para fazer comigo que viestes contra mim para lutar na minha terra? E o rei dos filhos de Amon respondeu aos mensageiros de Jefté: Como Israel tomou a minha terra quando subiu do Egito, desde Arnon até o Jaboque e até o Jordão, agora, portanto, restitui aquelas terras novamente de modo pacífico. E Jefté enviou mensageiros novamente ao rei dos filhos de Amon, e lhe disse: Assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe, nem a terra dos filhos de Amon. Mas quando Israel subiu do Egito e caminhou através do deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz, então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Deixa-me, Rogote, passar através da tua terra. Mas o rei de Edom não quis dar ouvidos. E de modo semelhante eles enviaram ao rei de Moabe, mas ele não quis consentir, e Israel permaneceu em Cádiz. Depois eles seguiram através do deserto e circundaram a terra de Edom e a terra de Moabe, e vieram pelo lado leste da terra de Moabe, e acamparam no outro lado de Arnon, mas não entraram no limite de Moabe, pois Arnon era o limite de Moabe. E Israel enviou mensageiros até Seom, rei dos amorreus, o rei de Esbom, e Israel lhe disse: Deixa-nos passar, rogamos-te, através da tua terra para o meu lugar. Porém Seom não confiou que Israel passasse através do seu termo, mas Seom reuniu todo o seu povo, e acampou em Jaza, e lutou contra Israel. E o Senhor e Criador de Israel entregou Seom e todo o seu povo na mão de Israel, e eles os feriram. Assim Israel possuiu toda a terra dos amorreus, os habitantes daquela região, e eles possuíram todos os termos dos amorreus, desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Então o Senhor e Criador de Israel desapropriou os amorreus diante do seu povo Israel, e deverias tu possuí-lo? Não possuirás tu aquilo que o teu Deus Quemós dá-te para possuirdes? Portanto, todos aqueles que de diante de nós, o Senhor nosso Criador expulsar, nós os possuiremos. E agora és tu melhor do que Balaque, o filho de Zippor, rei de Moabe? Será que ele já pelejou contra Israel, ou já lutou contra eles, enquanto Israel habitou em Hesbom e suas cidades, e em Aroer e as suas aldeias, e em todas as cidades que estão ao longo dos termos de Arnon, 300 anos? Portanto, por que vós não as recuperastes durante aquele tempo? Por isso eu não pequei contra ti, mas tu me fazes mal ao guerrear contra mim? O Senhor, que é juiz, julgue neste dia entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Todavia o rei dos filhos de Amon não atentou para as palavras de Jefté, que ele lhe enviou. O voto de Jefté,
Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e ele atravessou Gileade e Manassés, e atravessou Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade, ele atravessou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor, e disse: Se tu, sem falta, entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, então será que o que quer que saia das portas da minha casa para me encontrar, quando eu retornar em paz dos filhos de Amon, certamente será do Senhor, e eu o oferecerei como oferta queimada. Assim Jefté atravessou até os filhos de Amon para lutar contra eles, e o Senhor os entregou nas suas mãos. E ele os feriu desde Aroer até chegarem a Minite, 20 cidades, e até a planície dos vinhedos, com um massacre muito grande. Assim os filhos de Amon foram subjugados diante dos filhos de Israel, e Jefté veio a Mispá até a sua casa, e eis que a sua filha saiu para encontrá-lo com adufes e com danças, e ela era a sua única filha. Além dela, ele não tinha nenhum outro filho ou filha. E sucedeu que, quando ele a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ai, filha minha, tu me colocaste muito para baixo, e tu és uma daquelas que me aflige, pois abri a minha boca para o Senhor, e não posso voltar atrás. E ela disse a ele: Meu pai, se tu abriste a tua boca para o Senhor, faz comigo segundo aquilo que procedeu da tua boca. Tanto mais que o Senhor fez vingança por ti contra os teus inimigos, os filhos de Amon. E ela disse ao seu pai: Que isto seja feito a mim. Deixa-me a sós por 2 meses, para que eu possa subir e descer os montes e lamentar pela minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E ele disse: Vai. E ele a despediu por 2 meses. E ela foi com as suas companheiras e lamentou pela sua virgindade sobre os montes. E sucedeu que, ao final de 2 meses, ela retornou ao seu pai, que fez com ela segundo o seu voto que havia feito, e ela não conheceu homem algum. E tornou-se um costume em Israel que as filhas de Israel saíssem anualmente para lamentar a filha de Jefté, o gileadita, 4 dias por ano,